mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, nós rendemos graça pela noite deste dia, agradecidos por cada ato que aqui já foi feito, Senhor. E suplicamos, Pai amado, que ilumine nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender Tua palavra e viver de acordo com ela. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos sempre reunindo, meditando na palavra de Deus, estudando com afinco cada aspecto teológico, buscando sempre justificar o que fazemos e por que fazemos, e somos sim muito bem agraciados com todo o conteúdo teológico, doutrinário, muito bem preparado, muito bem elaborado, muito bem separado para a edificação do corpo de Deus e a igreja. Mas a pergunta que se faz é: o que fazemos com tanto conhecimento? O que fazemos com a absorção de tantos estudos, de tantas exposições? O que fazemos com a instrução preparada, elaborada e exposta? É necessário, por vezes, mostrar que toda a teoria deve ser colocada em prática para que esta possa ser, de fato, experimentada, portanto, provada. Se um cirurgião que estudou os seus anos todos na faculdade não pôr em prática aquilo que ele aprendeu, primeiro com defuntos, se ele não pôr em prática com um ser humano vivo, de nada vai adiantar todos os seus anos de estudo. Se um pedreiro, ou pelo menos alguém que foi instruído a como fazer uma obra, não encarar e fazer, de nada vai adiantar. O indivíduo que sabe decorar toda uma receita, todo o passo a passo, todos os ingredientes, a quantidade, o tempo, e ele não fizer, de nada vai adiantar. Sabem, meus amados irmãos, todas as nossas teorias, elas necessariamente precisam de prova. Se você ama alguém, prove que ama. Filho, você ama seus pais? Prove seus pais que você os ama. Obedecendo, não respondendo, arrumando o quarto. Seus pais se sentirão amados, não com as cartinhas, não com as declarações de amor, não com as publicações de Facebook. Isso pode ser até bonito, mas quer de fato mostrar que ama e faça alguma coisa. Marido, quer amar a sua esposa? Diz que ama. Não fique apenas nas declarações poéticas. Prove, cumprindo seus votos, porque a teoria requer prática. E quando nós chegamos no texto em que aqui somos apresentados, nós somos lembrados daquela
citação atribuída a Lutero quando ele olha para Tiago e diz que Tiago é uma carta de palha, porque na situação da reforma protestante, Lutero identificava Tiago como perigoso por enfatizar as obras. Mas todos os biógrafos de Lutero concordam que ao final Lutero reconhecia que Tiago era tão importante quanto qualquer outro livro nas Sagradas Escrituras. Sabe, meus amados irmãos, todas as pessoas querem provas de que os outros falam a verdade, de que estão sendo sinceros. Nós ficamos confortáveis quando algo nos é falado e aquilo também é provado. Desta maneira, nós podemos ser categóricos em dizer que uma fé genuína requer necessariamente obras. Veja como sem obras, toda a sua crença, ela é em vão, ela é morta. Veja o texto, veja o verso quando nos diz, no capítulo 2, no verso 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso pode semelhante fé salvá-lo? Enfim, vamos entender fé como confiança. Vamos entender fé como a confiança em Deus, portanto, a crença no Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Você crê? Você professa? Qual é o resultado da minha crença? Qual é o resultado disso na minha vida? Então, é justamente na vida, de forma prática, que validamos se aquilo que cremos é uma crença sincera, verdadeira, genuína, ou é em vão. Tiago não está menosprezando a fé. Tiago não está sendo aqui contrário ao que Paulo fala sobre a justificação pela fé. Para os irmãos terem ideia, o que Tiago chama de obras, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele chama de frutos do Espírito. O que é o fruto senão o resultado da árvore absorvendo os nutrientes da terra e depois ela dando resultados? Então as obras devem ser consequências da fé em que eu professo, em que eu creio, portanto exerço. As obras, elas devem ser a consequência natural do crente. É o resultado natural da obra sobrenatural operada pelo Espírito Santo na vida do indivíduo. E quando somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, demonstramos confiar no Senhor, devemos demonstrar dependência no Senhor. E o que eu faço com tudo isso? Qual a implicação disso na minha vida? Paulo, quando ele fala ao convertido, ele diz: se você rouba, não roube mais, mas trabalhe. Perceba que a fé, a declaração de fé, a sua pública profissão de fé, ela deve resultar na sua vida, no seu comportamento, em como você age e em como você interage com a sua família, na sociedade, no seu trabalho, na sua escola. Enfim, se não houve resultado, se você professou a fé, esta fé não é verdadeira. Biblicamente falando, ela não é genuína, se ela não tem resultados. Veja o texto quando ele nos mostra, falando a situação, se o irmão estiver carecido de alimento e você diz: olha, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Se eu sei que meu irmão precisa de alguma coisa e eu me isento,
tendo eu condições de fazer alguma coisa pelo meu irmão, que fé é essa? Quando Jesus nos ensina a se preocupar com as pessoas, quando nós vemos a igreja na sua origem se preocupando com o irmão necessitado, e nós somos orientados de que aos domésticos da fé devem ser cuidados, se o irmão se apresenta dificuldade e eu não me preocupo em intervir de alguma forma, em buscar ajudar, que fé é essa? Que crença é essa? Tiago está falando, vale lembrar, para irmãos espalhados nas províncias romanas, passando por situações difíceis e que, ouvindo dominicalmente o estudo da palavra de Deus, não estavam aplicando isso na sua vida prática. E Tiago está dizendo, olha, estudar, ler a palavra e não pôr em prática, isso é morto, isso é em vão. É onde ele nos diz, literalmente, no verso 17, a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Vamos lá. Vamos lembrar, se você sabe que o conceito de morte, ela é separação, né? Morte física, separação do corpo e da alma. Se você entende e percebe que a morte é isso, fé e obras, se a fé está desassociada, isso é morto. Não tem serventia, é como um corpo sem alma, sem espírito, é inoperante. Um corpo sem alma, sem espírito, o que é que acontece com ele? Ele entra em estado de decomposição, ele fede, literalmente, fisicamente falando. É isso que é comparado à fé que não produz resultado, uma fé que não trabalha, uma fé que não tem obras, uma fé sem provas de fé. Não há proveito nenhum. Então, a fé, que é dom de Deus, é presente do Senhor, a fé salvífica, quando ela é implantada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus, fará com que este indivíduo agraciado por Deus passe a viver em novidade de vida. Tenha sua vida transformada, dê frutos, dê obras. Então, não há nenhum proveito em tanta teoria sem provas. É morto. Não serve para nada. Conheço, pastor, toda a teologia, todo o arcabouço doutrinário. Não serve de nada, jogue no lixo. Se isso não produz diferença, se isso não faz você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um indivíduo melhor, um funcionário melhor, se isso não faz você cumprir as ordenanças bíblicas, não serve de nada. É necessário viver, é necessário pôr em prática, é necessário experimentar todas estas coisas. Bom, sabemos que uma fé sem obras é morta, e uma profissão de fé sem mudança de vida é uma farsa. Veja o verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Se você tem uma fé teórica, se você é cheio do conhecimento, se você tem todas estas teorias armazenadas na sua cabeça, é semelhante ao hipócrita. Você tem fé? Tudo bem. Ele se apresenta, ele diz, eu, Tiago, eu tenho obras. Você me mostra tuas teorias, eu vou mostrar com o que eu faço, com aquilo que eu creio. Eu vou te mostrar o resultado da fé na minha vida. Essa é a comparação que ele faz. Tiago, ele se coloca como exortando a igreja, incentivando a uma vida em santidade e de comportamento. Ele fala, você está cheio de fé, você tem conhecimento, eu vou te mostrar o resultado da minha fé, eu vou te mostrar o resultado disso na minha vida. E depois dele fazer essa comparação dele, Tiago, com o indivíduo que professa, que tem a sua pública profissão de fé, Tiago, ele faz outra comparação. Ele diz, você crê?
crê em um só Deus, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você crê no credo? Maravilha! Até os demônios creem. Até os demônios acreditam. Então, dizer que crê, dizer que reconhece, professar uma pública profissão de fé e não haver resultado prático na vida, você é comparado, segundo Tiago, ao próprio demônio, aos demônios. Eles creem, eles tremem, e digo mais, os demônios são muito mais obedientes, porque eles não iriam titubear uma ordem direta do próprio Deus, quanto nós titubeamos as ordens que o Senhor nos dá nas Sagradas Escrituras, de como devemos nos comportar, de como devemos fazer, de como devemos tratar as pessoas, de como devemos interagir como igreja. Nós titubeamos, nós desviamos das vontades de Deus, os demônios não. Embora não tenham redenção para eles, embora eles não serão salvos, embora não haja arrependimento por parte deles, as ordens que o Senhor dá ao demônio, ele obedece. Como diz Lutero, o demônio é como um cachorrinho em que Deus tem a coleira, ele só vai até onde Deus permite. Você crê? Até os demônios creem. Qual o resultado da minha fé? Qual o resultado? Então, sabe, meus amados irmãos, eu não aceito como reformado, como presbiterianos, muitas das denúncias que fazem a nosso respeito acerca do Espírito Santo, acerca do nosso fervor espiritual. Eu não aceito essas críticas, mas quando nos criticam por sermos demasiadamente teóricos em saber, em conhecer, a esses por vezes eu tenho que dar a mão à porta. Nós conhecemos, e é um privilégio sermos conhecedores da palavra de Deus, e de nos esmerar em conhecer, em se aprofundar, em buscar exegeticamente os sentidos da palavra, e não trazer uma afirmação que não seja compatível com todo o arcabouço teórico. Mas o que nós temos feito com isso? Nós sabemos que existem comunidades religiosas, cristãs, piedosas, que buscam fazer boas vontades, mas que estão baseadas em heresias, em mentiras. E eles estão sempre bem reunidos e participativos, fazendo diversos trabalhos. E nós, que temos esmero no conhecimento, negligenciamos tanto. Então, precisamos entender de que não é uma associação de fé mais obras, né? Creio, mais obras. Não. É entender que a minha crença, o meu credo, a minha fé, quando vivenciada, desenvolvida, traz como resultado natural. Não é fazer cartesianamente, de forma sistemática, quais as obras e você elaborar na sua vida e você fazer isso metodicamente. Mas é no curso da sua vida, no conhecimento que Deus te proporcionou ao longo dos anos, é de saber o impacto disso. E como isso muda. E como isso contribui na vida. Olha, perceba no verso, quando ele diz, até os demônios creem e tremem. A ideia é, nós estamos crendo, mas nós não estamos nem temendo a Deus. Deus nos dá ordens diretas e a gente, olha, não faz diferença. É sintomático, é perigoso e precisa ser observado. Então, diante disso, Tiago utiliza de personagens que estão lá em Hebreus no capítulo 11, na galeria da fé. Ele nos dá como exemplo de fé e do exercício natural desta fé, do resultado da fé destas pessoas, as obras que elas praticaram. Dizendo-nos: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, ou seja, não tem serventia alguma? Não foi por obras que o nosso Pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio Filho? Abraão, com a sua idade avançadíssima, mostrando em alguns momentos dúvidas e aspectos de incredulidade, quando
resolveu ter relações com Agar e assim gerar Ismael, Deus o agraciou com Isaac, filho da aliança, filho da promessa. E o único filho que ele teve com sua esposa Sarai, o único, que também era avançada de idade, que era estéril. E quando a Bíblia fala nitidamente que esta mulher é estéril, a esta mulher não vinha em suas regras naturais mensais. Era uma mulher que ela entendia de que ela não tinha condições nenhuma de ter filho. E ela gerou, por obra do Senhor, Isaac, pelos meios naturais. E Deus resolve ir ao encontro de Abraão e dizer: pega teu filho, prepara tudo para o sacrifício e leva ele para você sacrificar, você pegar o punhal e aí tirar a vida do seu próprio filho. Essa foi a orientação de Deus para Abraão. Abraão não titubeou. Abraão chamou o seu filho. E nós, se você não sabe da história, o altar foi colocado, a lenha foi separada, Isaac já estava perto de ser sacrificado, e Deus apresentou o substituto para Isaac naquele momento. Deus provou a fé de Abraão. Abraão cria. Abraão tinha fé em Deus. E quando Deus orientou algo absurdo, é Deus que está orientando. Não faz sentido, Senhor, é meu único filho. O Senhor prometeu ele para mim, agora o Senhor quer tirar de mim. Abraão não teve esses questionamentos, Abraão fez. Ele cria, e o seu credo, a sua fé, o induziu à obediência, a esta obra, a este feito, a esta ação. Veja, meus irmãos, você não estão te pedindo para você levar seu filho ao sacrifício. Você não está sendo solicitado para fazer algo desse tipo. É solicitado a você a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, a um bom vizinho, a um bom crente, a um bom servo. É isso que a Bíblia nos orienta como pessoas. A Bíblia nos orienta a não mentir, a não roubar, a não matar, a não dar falso testemunho. A Bíblia nos orienta a diversas ações benéficas a nós e aos outros. E nós pecamos. Nós não, por vezes, fazemos da nossa fé algo inoperante, algo sem nenhum resultado. Veja no verso 22, diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Você professa, você diz: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, e na primeira oportunidade você nega tudo isso para se beneficiar de alguma coisa, para fugir de algum problema. Professamos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Mas eu não faço questão, pastor, de estar junto da igreja, eu não faço questão de estar junto do povo de Deus, eu não quero relacionamento, eu não quero envolvimento. Você professou que crê, e agora? Qual o resultado que a sua profissão de fé tem trazido na vida prática da igreja? Abraão creu, e Abraão viveu, Abraão participou, Abraão se envolveu, colocando a vida do próprio filho em risco. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Perceba, Tiago não está fazendo a crítica à crença na justificação somente pela fé. Tiago está fazendo a crítica àqueles que alegam a justificação pela fé somente, que não traz resultado nenhum. Tiago não está sendo crítico daqueles que professam, creem e vivem. Tiago está sendo crítico da hipocrisia dos crentes de seu tempo, que, sabedores das orientações dos apóstolos, não mostravam resultado de vida. Você verá, por exemplo, que ao longo do que Tiago exorta, havia crentes que oprimiam outros crentes, não sendo cumpridores da palavra.
Nós veremos no capítulo 3, por exemplo, que o povo não controlava nem o que falava. Não havia um domínio próprio. Tiago dirigindo diretamente àqueles de fé teórica, mostrando como eles eram vazios, insensatos, desprovidos de bom senso, desprovidos de coerência, e para assegurar a verdade que aquilo que ele estava dizendo, não apenas trazendo para si um exemplo daquilo que Tiago vivia, ele nos trouxe Abraão, o pai da fé. Belíssimo. Mas em contrapartida ele coloca a figura de Raabe. E ele a qualifica, ele lembra aquilo que ela vivia, a meretriz Raabe. Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Amados, Raabe ela já vivia uma vida que não agradava a Deus. Ela era de um povo antagônico ao Senhor, inimigos de Deus. Mas ela acolheu os espias. Ela acreditou no trabalho que eles iam fazer. A ideia de que houve arrependimento e transformação na vida desta mulher, independentemente do seu posto, daquilo que fazia ou aquilo que exercia. Uma fé, ela acreditou no Deus de Israel, no Deus dos hebreus, o Deus que havia tirado eles da escravidão do Egito, operado prodígios e maravilhas ao longo de 40 anos, e que eles agora iriam invadir as terras daqueles que ali possuíam e iam tomar posse como promessa do Senhor. É um absurdo alguém chegar na sua casa e dizer assim: olha, a gente passou 40 anos peregrinando e sabe toda essa cidade? Deus deu pra gente. Ela acreditou nisso. Ela teve fé para isso. Deus não está levando ninguém para as nossas casas para dizer que os nossos vizinhos serão desapropriados e Deus dará às outras pessoas. Deus não está requerendo isso para nós. Ele fez isso. Raabe acreditou. Raabe teve uma transformação de vida. Perceba, meus amados irmãos, de que na revelação progressiva de Deus ao longo das histórias, Deus requereu que as pessoas acreditassem em situações que para nós são absurdas. Mas nós temos exemplos de homens e mulheres que acreditaram, que creram e que fizeram em obediência ao Senhor. Quem crê, quem professa, deve viver aquilo que crê, deve colocar isso em prática. Então, para concluir rapidamente, meus amados irmãos, você fez a sua pública profissão de fé? Se já fez, cumpra com aquilo que você admitiu crer. Você professou crer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Você declarou que as Sagradas Escrituras ela é suficiente. Você se comprometeu com a igreja. Você se comprometeu em ser um homem melhor, uma mulher melhor, arrependido da prática dos seus pecados. Coloque isso como prática na sua vida. Exerça isso na sua vida. Pastor, eu não fiz ainda a minha pública profissão de fé. Mas você crê de fato no Senhor? Romanos 10:10. Com o coração você crê, mas com a boca você professa. Prove isso. Prove mostrando que você crê de fato. Ah, pastor, meu amigo, meu conhecido diz que acredita. Mas fale para ele que dizer que acredita e não colocar em prática não tem serventia nenhuma. Não é levado em consideração. É semelhante a você como aluno, diz que sabe tudo na prova, a prova é dada em suas mãos e você não responde. Você não gabarita e você vai ser colocado como aqueles outros que não estudaram
e que não se prepararam para aquilo. Olha, mas eu sabia. Mas que resultado trouxe que tanto sabia? Ah, eu sabia, pastor, que tomar a dipirona ia passar a dor de cabeça. Você tinha dipirona? Tinha. Você tomou? Não. Que diferença isso vai fazer? Nenhuma. A dor de cabeça não vai passar. Você crê em Jesus? Crê na palavra de Deus? Torne-se praticante das Sagradas Escrituras. Entenda que todo o nosso conhecimento teológico, doutrinário e, permita-me dizer, privilegiado pelos esforços e empenhos que buscamos apresentar, deve trazer um resultado prático na nossa vida. Mas tem algo mais a lembrar e entender. Nós somos chamados para sermos cooperadores e incentivadores uns dos outros. E se você convive com um crente que professa, mas não vive, você é chamado por Deus, vivendo o Evangelho, a denunciar isso para o próprio e dizer, olha, não está fazendo sentido. Sabe aquela história que todos contam do pastor e do filhinho, que o filhinho chega para a mãe e diz, mãe, vamos morar na igreja, porque na igreja o papai é melhor. A igreja, como nós sabemos, né, ou pelo menos os templos religiosos, eles são os melhores lugares para disfarçarmos os nossos defeitos. Quem conhece verdadeiramente a nossa vida é quem convive conosco. Eu, que sou crente, que convivo com o crente, eu preciso olhar para esse outro crente por vezes e dizer, isso não está certo. E por vezes eu deverei ouvir algo do tipo, olha, isso precisa ser mudado. Porque isso é pôr em prática a nossa fé. Isso é pôr em prática aquilo que cremos. E isso traz resultados. Nós somos abençoados por isso. Que o Senhor, meus amados irmãos, nos ajude a exercermos e a pormos nossa fé em obras. Que as famílias da igreja sejam abençoadas por estas boas obras, de maridos responsáveis, de esposas responsáveis, que os nossos empregos sejam abençoados, o nosso trabalho seja beneficiado pela nossa integridade de vida, e que isso resulte numa igreja verdadeiramente avivada, comprometida, envolvida em pôr em boas obras aquilo que professamos crer, e assim possamos desenvolver a nossa fé. Vamos orar. Pai Santo, nós rendemos graça por tudo quanto o Senhor fez por nós. Pela obra na cruz do Calvário, pelo Teu Santo Espírito derramado sobre nós, e suplicamos, Senhor Deus, Tua ajuda para pormos em prática tudo aquilo que cremos. Que prossigamos, Senhor Deus, em buscar, em conhecer a Tua Sagrada Escritura, em buscar minuciosamente todo o ensino, todo o conselho de Deus revelado a nós e a pormos em prática todos estes conselhos, Senhor. Que as famílias da Tua igreja sejam beneficiadas por estas boas obras, que os empregos, os estudos sejam beneficiados por essas boas obras, que os nossos vizinhos, os nossos parentes sejam beneficiados por estas boas obras e que a Tua igreja usufrua, Senhor Deus, do resultado da fé que professamos crer, Pai amado, para que juntos possamos assim glorificar o Teu nome, dando provas de que cremos, de que Te amamos, de que Te obedecemos e Te servimos, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.